estaremos considerando, com a graça de Deus, hoje à noite. Faremos a leitura no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Hoje nos concentraremos no verso de número 7, a quinta bem-aventurança, mas faremos a leitura desde o verso 1, para termos o contexto na nossa memória, de modo a sermos auxiliados na compreensão da bem-aventurança que estaremos estudando. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, no livro de Provérbios, encontramos várias passagens ressaltando aspectos da verdade que o Senhor Jesus Cristo quer nos transmitir na bem-aventurança que temos para considerar hoje à noite. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No capítulo 10, no versículo 11, no verso 17 de Provérbios, nós lemos assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Um pouco adiante, no capítulo 14, no versículo 21, nós lemos que o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. No mesmo capítulo, no verso 31, lemos que o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Mais adiante ainda, no capítulo 19, no versículo 17, lemos que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E finalmente, no capítulo 22, no versículo 9 do mesmo livro, nós lemos que o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E essas passagens são apenas umas poucas selecionadas dentre as muitas passagens bíblicas que ressaltam o dever nosso, como crentes em Cristo, de cultivarmos, não apenas no nosso coração, mas de maneira prática, a virtude do exercício da misericórdia. Temos acompanhado essas bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos domingos temos dedicado cada domingo ao estudo de uma dessas bem-aventuranças. E se os irmãos observarem, as 4 bem-aventuranças que nós consideramos até aqui, entre outras coisas, elas têm em comum o fato de que descrevem qualidades internas do crente. Não vamos esquecer que essas bem-aventuranças não nos oferecem aquilo que o incrédulo deve fazer para ser salvo. Não. Elas descrevem a conduta, o interior e a conduta daqueles que foram salvos pela graça e pela misericórdia de Deus
em Cristo. E essas 4 primeiras bem-aventuranças têm como uma das suas características comuns o fato de que todas elas apontam especialmente para uma atitude interior. Bem-aventurados espiritual interior. Bem-aventurados os humildes de espírito, isto é, aqueles que pela misericórdia e graça de Deus vêm a compreender a condição terrível de miséria espiritual, de indigência espiritual em que se encontram, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, os que sinceramente se entristecem pela sua condição de corrupção, de depravação e de pecado, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, aqueles que vêm, pela mesma graça de Deus, a discernir como mais um elo, nessa corrente das bem-aventuranças, a sua condição humilde, e assim passam a agir para com os outros com mansidão e com humildade, reconhecendo que são pecadores por si próprios e que não temos direito de proceder diferentemente para com os outros. E bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, isto é, bem-aventurados aqueles que anelam, que assim como têm fome e sede por alimento, reconhecem que a justiça de Cristo é essencial para a sua vida, que não tem justiça própria e, portanto, desejam profundamente, anelam profundamente encontrarem-se justos diante de Deus e procederem, consequentemente, de forma justa para com as pessoas, forma reta, forma santa. Cada uma dessas bem-aventuranças, os irmãos podem perceber, apontam para qualidades interiores, nessa cadeia, cada uma dependendo da anterior, e todas elas apontam não para virtudes naturais, mas para qualidades produzidas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A partir da 5ª bem-aventurança, o enfoque passa a ser mais externo e passa a focalizar mais, ainda nessa continuidade, como mais alguns elos, nessa corrente das bem-aventuranças, as disposições de natureza mais externa, envolvendo os nossos relacionamentos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, que envolve santidade, justiça e pureza na nossa conduta com os outros também, e os pacificadores, bem como os perseguidos por causa dos seus atos de justiça, porque deles é o reino dos céus. Então eu convido os irmãos a refletirem comigo nessa 5ª bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o significado dessa bem-aventurança. O que é que de fato o Senhor Jesus quer dizer? Quem são esses bem-aventurados? Qual é essa bem-aventurança? A que ele se refere nessa 5ª bem-aventurança, os misericordiosos. E me permitam procurar explicar o significado dessa bem-aventurança, primeiro esclarecendo aquilo que o Senhor Jesus não quer dizer aqui. Geralmente compreendemos melhor o significado de alguma declaração quando nós compreendemos
esse significado de forma negativa e positiva. O que não é e o que é. E quero ressaltar para os irmãos que essa bem-aventurança, ou esses misericordiosos, não significa uma atitude muito comum, contemporânea, de, eu não sei bem como chamar, talvez de uma frouxidão moral, de uma atitude inconsequente para com o erro e para com o pecado. Não é isso o que o Senhor Jesus quer dizer aqui, denota aqui, por misericordiosos. Ele não se refere àquelas pessoas que não veem erro em nada. Tudo está bom, não tem problema, não tem erro nenhum, e simplesmente desconsideram o quanto Deus, na realidade, odeia e abomina o erro e o pecado. Misericórdia, no conceito bíblico, não se deve entender a parte da verdade e da justiça. Não há aqui referência àquelas pessoas que não discernem o mal. Nós somos chamados a discernir e a compreender não somente o bem, mas também o mal. Não temos referências aqui, como frequentemente vemos na sociedade contemporânea, que tenta justificar atitudes que são completamente injustificáveis. E os irmãos podem refletir um pouco e reconhecer muitos exemplos. As pessoas cometem crimes bárbaros e simplesmente passa-se por cima, e tantas pessoas se levantam para defender aqueles que tiram até a vida das outras pessoas, muitas vezes sem pensar nessas pessoas que tiveram a vida ceifada pelo crime, e os parentes, os pais, os filhos, maridos, esposas, que perderam seus entes queridos. E os irmãos, certamente, se pensarem um pouco, vão poder identificar vários exemplos, várias ilustrações desse tipo de atitude frouxa, lasciva, com relação ao pecado, ao erro, e que sugere que está tudo bem, deixa de lado. Como se o próprio Senhor Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo manifestassem misericórdia, dizendo, não, deixa o pecado para lá, não tem problema, o pecado não tem problema nenhum. Mas nós sabíamos que não. Se o perdão fosse uma realidade, a misericórdia fosse uma realidade, o Senhor Jesus teve que vir a esse mundo, morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário, para que pudesse perdoar e salvar o pecador culpado. Também, para que entendamos melhor o significado dessa bem-aventurança, é preciso ter em mente que elas não se referem, como eu tenho procurado ressaltar em cada uma das bem-aventuranças, a qualidades morais, naturais. Todos nós temos áreas na nossa vida em que a nossa natureza pecaminosa se manifesta de maneira mais expressiva, mais contundente, e áreas na nossa vida em que a graça comum de Deus se manifesta de uma maneira mais visível. Mas Deus o Senhor Jesus não se refere em nenhuma dessas bem-aventuranças a qualidades naturais com que uma ou outra pessoa vem a esse mundo. Algumas pessoas são naturalmente, vamos dizer assim, mais humildes, outras pessoas são naturalmente mais religiosas, outras pessoas são naturalmente mais misericordiosas, mas nessa bem-aventurança nós não temos descrição do homem natural, mas nós encontramos aqui uma descrição do cidadão do reino, daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Faremos muito mal
se tentarmos entender essa bem-aventurança a parte do contexto geral em que ela se encontra, como se encontrássemos aqui uma referência ao temperamento natural de pessoas que, por natureza, são mais misericordiosas do que outras pessoas. A Bíblia ensina que não há justo, não há nenhum sequer. A Bíblia diz que todos carecem da glória de Deus, todos estão aquém da glória de Deus. E que ninguém será justificado por obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não temos aqui uma exaltação ou uma eulogia a uma qualidade natural ou um temperamento natural. E quero também chamar a atenção dos irmãos para o fato que, algumas vezes, nós precisamos dizer não. E isso não significará falta de misericórdia. Na realidade, seria falta de misericórdia dizer sim. Seria agir de forma incorreta, dizer sim. Por exemplo, uma das piores coisas que nós podemos fazer é dar esmola para os meninos, crianças que ficam na rua e que param carros e pedem esmolas. Aquelas pessoas que têm se dedicado mais a lidar com essa questão, especialistas nessa questão, têm sempre chamado a atenção para o fato de que uma das piores coisas que alguém pode fazer para essas crianças é dizer sim. É dizer sim. Porque isso significará fazer com que elas enveredem pelo caminho do crime, fará com que essas crianças não permaneçam na escola, fará com que elas aprendam a conseguir as coisas sem trabalhar, sem empenho, sem diligência, sem dedicação, e fará com que elas, para conseguir o que desejam, ajam com violência, de qualquer maneira, como nós temos visto isso de fato acontecer na sociedade, na nossa sociedade. É apenas um exemplo. É bom sempre lembrar que mesmo uma classe de pessoas que é objeto do cuidado e da atenção especial de Deus na Bíblia, já tivemos a oportunidade de considerar isso aqui na escola dominical, estudando sobre a família, eu me refiro às viúvas. Até com relação a elas, nós encontramos o suporte, ao apoio da igreja a essa classe de pessoas, especialmente na época das mais necessitadas, critérios para que essas pessoas sejam auxiliadas pela igreja, para que isso seja um bem para elas e para a família, e não mal para elas e para a família. É preciso dizer isso, exatamente para não entendermos que misericórdia é essa atitude frouxa de que sempre dizer sim, nunca contrariar, nunca dizer não, porque não é isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, a que o Senhor Jesus se refere nessa quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Chamo a atenção também para o fato que, às vezes, é necessário dizer não no sentido que eu acabei de me referir agora, mas porque inevitavelmente nós teremos que ter um grau de responsabilidade, agir de acordo com o grau de responsabilidade nas relações em que a soberana providência de Deus nos coloca nessa vida. Temos responsabilidade para com todos. Temos responsabilidade maior, segundo a Bíblia, para com os irmãos na fé. Um pai de família tem responsabilidade, em primeiro lugar, para com os seus filhos e a sua família. E nenhum de nós poderá, indistintamente, sempre exercer misericórdia para com todas as pessoas dignas de misericórdia. O conceito de próximo na Bíblia
aponta exatamente para aquelas pessoas, não apenas as que encontramos na rua, vamos considerar essa passagem, mas aponta de uma maneira mais direta para aquelas que Deus coloca como as pessoas mais próximas de nós nos nossos relacionamentos e que de fato dependem mais de nós. Pessoas que trabalham conosco, pessoas que têm necessidades e que estão de alguma maneira mais diretamente relacionadas a nós, nós temos maior responsabilidade sobre elas e assim por diante. Mas eu quero ressaltar especialmente que misericordiosos aqui não são esses que têm simplesmente, por falta de discernimento espiritual, uma atitude frouxa, de nunca dizer não, de nunca contrariar, e como que isolar a misericórdia das outras qualidades, como a verdade, a santidade e a justiça. Não é a misericórdia de um pai quando responde favoravelmente a um filho, concedendo, permitindo ou dando coisas a ele que serão para o mal dele. Nessas vezes nós temos que dizer não, não obstante o sofrimento ou a contrariedade dos nossos filhos. E os pais sabem muito bem disso, e conhecem muito bem disso. Na verdade, nós faremos um grande mal para com os nossos filhos se simplesmente tivermos para com eles essa atitude frouxa que não nos permite dizer não, que não nos permite contrariar, que não nos permite discipliná-los de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Mas então, irmãos, se misericordiosos não aponta para essas pessoas, significa o quê? Significa mais uma qualidade do crente nesse elo das bem-aventuranças. Lembrem-se disso. Aqui nós temos uma descrição do crente. Nós temos aqui um perfil daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus e que são alvo, são objeto da ação da misericórdia do Senhor. Mais especificamente, os misericordiosos apontam para o nosso sentimento do crente e reação do crente para com as pessoas que se encontram em estado de miséria. É assim que a Bíblia define misericórdia. Ou mais precisamente ainda, trata-se de um dom de Deus que precisa ser desenvolvido, é verdade, que precisa ser colocado em prática, exercitado na nossa vida, mas que na realidade é um dom de Deus. Como vou já mencionar, a misericórdia é uma das manifestações do amor. Dentre os atributos de Deus, a misericórdia é uma das manifestações do amor de Deus. E nós aprendemos na primeira epístola de João, que na realidade nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O capítulo 4 de João, da primeira carta de João, é praticamente um tratado sobre o amor. E nos faz compreender bem a relação entre o amor de Deus e, claro, essas manifestações do amor de Deus, como a bondade, a longanimidade, a graça e a misericórdia, em relação a essas manifestações, a essas qualidades em nós, como crentes. O verso 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Há um tipo de amor que é peculiar e característico e limitado aos crentes. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E ele continua e diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E diz mais ainda no verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também nos amar uns aos outros. Até que ele chega no verso 19 e diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, a misericórdia mencionada nesse versículo é uma qualidade do crente como um dom de Deus e que se relaciona com essas outras qualidades que são manifestações do amor. Como disse há pouco, quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, nós vamos ver que do amor, que é um dos atributos essenciais de Deus, porque Deus não é apenas espírito, Ele é também amor, segundo a Bíblia. Esse amor se manifesta em termos de longanimidade, que é a paciência de Deus, a tolerância de Deus para com o pecador. Como Deus é longânimo, como Ele é paciente para com o pecador. Nós vemos, e às vezes nós mesmo, como pecadores, nos perguntamos, se fôssemos deuses, nós não toleraríamos a atitude tão pecaminosa de certas pessoas, e obstinadas mesmo, e religiosas de certas pessoas, mas Deus tolera, Deus é paciente, Ele é longânimo, é uma das qualidades que emergem do amor de Deus. A outra manifestação do amor de Deus e do amor do crente na Bíblia é a bondade, essa disposição de agirmos sempre com benevolência para com os outros, procurando sempre fazer o bem. E com relação a Deus, a graça, que é esse favor imerecido de Deus, especialmente focalizando o estado de pecado daqueles que se encontram nessa condição pecaminosa. Alguém já disse que a graça de Deus focaliza mais o pecador, o pecado, o estado de pecado da pessoa, e que a misericórdia focaliza mais as consequências do pecado, porque a misericórdia é exatamente essa manifestação do amor que contempla o homem no seu estado de miséria, em consequência da queda, como consequência do pecado. Seja miséria espiritual, seja miséria material, em que o homem se encontra exatamente por causa da queda e também pelo pecado individual, pela pecaminosidade e pelo pecado individual de cada um. E exatamente por isso, não é possível falar de misericórdia tirando da frente, ou como que não reconhecendo o estado de miséria e de pecado em que as pessoas se encontram. Quem não se encontra em estado de miséria, não suscita misericórdia. Misericórdia pressupõe miséria, seja ela de natureza física, mental ou espiritual. A misericórdia pressupõe esse estado de miséria, ela reconhece o estado de miséria, e é exatamente esse estado de miséria reconhecido que suscita não apenas um sentimento, mas uma disposição de fazer alguma coisa para minorizar, atenuar esse estado de miséria. Mas lembrem também, meus irmãos, que não apenas a misericórdia, a bondade, a longanimidade e a graça são manifestações do amor de Deus, mas a misericórdia de Deus sempre se relaciona com outros atributos de Deus. Por que eu estou falando desse atributo de Deus? Porque nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós trazemos esses atributos. E no homem regenerado, eles são restaurados. A imagem de Deus vai sendo progressivamente, mas crescentemente restaurada. E nós entendemos essas qualidades quando nós olhamos para Deus, especialmente para o Senhor Jesus.
E misericórdia, ela jamais deve ser dissociada dos outros atributos morais de Deus, ou seja, da verdade, da santidade e da justiça. Exatamente por isso, para que Deus pudesse perdoar e ser misericordioso e gracioso para com o pecador culpado, ele não procedeu, como eu disse há pouco, não se preocupe com o pecado não, eu não vou nem ligar para isso, esqueça disso, não tem problema nenhum, não aconteceu nada, imagina, não tem perigo, não tem problema. Não, tem problema sim. Deus não como que desconsiderou o pecado, mas de modo pelo contrário, Ele enviou o seu Filho para que Ele nascesse, assumisse a nossa natureza humana, vivesse vida obediente e temente a Deus e fosse morto na cruz do Calvário. Tão sério é o pecado e o estado de culpa e de miséria em que o ser humano se encontra, que para que ele pudesse ser objeto da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, o seu Filho teve que vir a esse mundo e teve que morrer e carregar sobre nós a culpa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados e Deus pudesse ser misericordioso para conosco. Portanto, meus irmãos, a misericórdia, ela deve sempre ser equilibrada pela justiça e pela verdade. Exatamente por isso, muitas vezes nós temos que dizer não e agir de forma como o próprio Senhor Jesus, o melhor exemplo possível de misericórdia, muitas vezes teve que agir de forma firme, de forma dura, porque a misericórdia jamais pode se manifestar em detrimento da verdade e da justiça. E exatamente por isso eu sugeri que não é justo simplesmente pegar os criminosos que abundam na nossa sociedade e passar por cima e fazer vista grossa e justificar tudo por causa do meio, do ambiente, da pobreza, disso e daquilo. Isso não é justo para com aqueles que tiveram a vida ceifada por essas pessoas, nem com os familiares que perderam os seus filhos. E isso não produz o bem, pelo contrário, essa impunidade encoraja mais crimes e mais atrocidades, como nós temos visto no dia a dia, de forma terrível e abundante, de uma forma bem especial no nosso país. Mas fica uma pergunta: em que áreas essa misericórdia pode e deve ser expressa ou manifesta? Em todas as áreas em que o pecado colocou o ser humano nesse estado de miséria. Podemos resumir, talvez, dizendo: para com as necessidades materiais, humanas, o estado de miséria material, física em que o homem se encontra como consequência da queda, deve suscitar em nós misericórdia, como suscitou em Jesus misericórdia. E naquilo que for legítimo e que for compatível com a verdade, com a santidade e a justiça, deve encontrar de nós não apenas sentimento de misericórdia, mas manifestações externas de misericórdia, concretas de misericórdia. Mas também, no que diz respeito às faltas dos outros, como nós tendemos a ser duros para com as faltas dos outros, e geralmente muito frouxos, muito superficiais para com as nossas próprias faltas, os nossos próprios pecados. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser assim. Pelo contrário, nós devemos ter disposição favorável para, movidos pela misericórdia, perdoarmos. E eu diria especialmente pela
pelas necessidades espirituais ou pelo estado de miséria espiritual em que as pessoas se encontram. Essa é a maior miséria em que o ser humano se encontra nessa vida. A maior miséria não são as necessidades espirituais, materiais. A miséria mais profunda e terrível em que o ser humano não convertido se encontra é o estado de miséria espiritual, está longe de Cristo. A expectativa e a perspectiva de ser condenado à morte eterna, à condenação eterna, à distância eterna de qualquer manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus, naquele estado de condenação, lançados no inferno, no fogo eterno, que é exatamente caracterizado por essa ausência das manifestações da bondade, da graça, do amor, da longanimidade e da misericórdia de Deus. Quando a justiça de Deus se manifestará de forma absolutamente cabal, terrível e plena, em virtude da sua santidade e da sua justiça. Repito, a misericórdia deve andar de mãos dadas com a justiça, com a santidade e com a verdade. Há até um versículo no Salmo 85, versículo 10, onde nós lemos assim: encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam, conciliando algumas dessas virtudes que nós estamos aqui mencionando. Mas isso tudo, irmãos, sobre o significado da misericórdia aqui mencionada. Misericordiosos, eu repito, não são aqueles que têm uma atitude frouxa, de lassidão moral para com o erro e para com o pecado, fazendo vista grossa e desconsiderando como se essas coisas não contassem. Não tem nada a ver com mero temperamento ou qualidade natural, mas é sim a qualidade do crente, do cidadão do reino. É mais um elo nessa cadeia das bem-aventuranças, isto é, pressupõe a humildade de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, são esses os que são misericordiosos e não outros que são misericordiosos. É dom de Deus e não devemos entender a parte dessas outras qualidades morais, virtudes morais que nós estivemos considerando. A morte expiatória de Cristo é uma combinação perfeita, meus irmãos, da misericórdia, da verdade, da santidade e da justiça de Deus. Mas, alguém já disse, muitos dizem que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E a Bíblia tem muitos exemplos que nos ajudam a entender melhor essa qualidade a que o Senhor Jesus se refere aqui. E eu quero me referir apenas a 3 exemplos bíblicos de misericórdia. Uma delas encontra-se em Lucas, no capítulo 10, na passagem que eu pedi que o presbítero Jonas lesse há pouco, a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano, a partir do versículo 25 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Diz o texto que certo homem, um intérprete da lei, disse: que farei para herdar a vida eterna? Isso para tentar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então apresentou aquele princípio áureo de relacionamento muito pertinente à questão da misericórdia. Isto é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não esqueçam que o amor ao próximo como a ti mesmo, aquele é antecedido pelo amor a Deus, mais uma vez apontando para o fato de que aqui nós temos uma qualidade decorrente do nosso relacionamento com Deus. E ele então, querendo se justificar, disse: quem é então o meu próximo, para que eu possa amá-lo?
E o Senhor Jesus contou essa parábola, bem conhecida nossa, quando um certo homem, a caminho, foi assaltado por salteadores, foi roubado, foi ferido, e então 3 pessoas passaram ali, mas apenas uma pessoa, de fato, se condoeu e socorreu aquele homem. E essa passagem nos ensina exatamente quem é nosso próximo, mas ensina mais do que isso, nos ensina que nós devemos exercer misericórdia para com essas pessoas que Deus coloca de uma forma especial no nosso caminho, na sua providência soberana, para serem ajudadas por nós. Evidentemente que nós não podemos ser imprudentes, né? Nós sabemos que os assaltos aí nas rodovias estão aí a toda hora, e já dá para desconfiar que várias vezes, em várias circunstâncias, as pessoas que estão acostumadas com isso, sabem que se parar ali vai ser assaltado, e nós não precisamos ser imprudentes nesse sentido, mas há ocasiões que Deus coloca pessoas para serem socorridas e serem ajudadas por nós, e aqui nós temos um exemplo de bem-aventurança, um exemplo de misericórdia nesse aspecto material, para pessoas que se encontram no estado de miséria, pessoas que se encontram no estado de necessidade e que precisam da nossa ajuda, e nós somos a pessoa que Deus colocou ali para ajudar aquelas pessoas naquela situação e naquela circunstância. E Deus coloca, meus irmãos, muitas pessoas semelhantes a essas no nosso caminho de forma muito, muito especial. Especialmente nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de família, nas nossas relações de vizinhança, nas nossas relações de igreja. Deus coloca pessoas que são próximas a nós, sobre as quais nós temos algum tipo de responsabilidade, e de uma maneira especial para com essas, nós precisamos estender as mãos e, reconhecendo o estado de necessidade, de miséria que elas se encontram, legítima, real, socorrer e ajudar, como nós somos encorajados a fazer pela palavra de Deus, como que refletindo assim esse atributo de Deus, do Espírito e do Filho do Senhor Jesus, de misericórdia. Mas há um outro exemplo, que eu creio mais pertinente ainda, e nos chama a atenção, e é muito significativo, e ilustra muito bem a necessidade e a conduta aqui de misericórdia. Eu me refiro à parábola do credor incompassivo, que nós encontramos em Mateus, no capítulo de número 18. Os irmãos podem abrir, se desejarem, em Mateus 18, a partir do versículo 23. E ali, mais uma vez, o Senhor Jesus chama a nossa atenção para a lição que nós encontramos aqui no Sermão do Monte, através de uma parábola, a parábola conhecida como a parábola do credor incompassível. Diz a parábola que um rei resolveu ajustar as contas financeiras com os seus servos, e então chamou uma pessoa que devia uma fortuna para eles, 10.000 talentos, era um dinheirão. E então ordenou que ele fosse, como era costume na época, vendido ele e a sua família, para que então, com o de recurso à venda, já que ele não quitava o seu débito, ele pudesse pagar parte do que devia, pelo menos, ao rei. E os irmãos que conhecem com certeza a parábola, lembram de como ele, prostrado de maneira reverente, rogou: tem misericórdia de mim, ser paciente comigo, e eu te pagarei. E ele foi tão solene e agiu de forma a suscitar misericórdia, de tal maneira que o rei não apenas autorizou, deu mais um tempo para que ele pagasse a dívida, mas simplesmente perdoou todo aquele dinheiro que ele devia. Mas, meus irmãos, o texto continua, a parábola continua, e diz que, quando ele saiu dali, um servo, um conservo daquele servo, que devia a ele uns 50 reais, aí, um dinheiro infinitamente menor do que aquele que havia sido perdoado a ele, implorava também, implorou que ele lhe perdoasse, porque ele saiu dali
e encontrando aquele que lhe devia 100 denários, o agarrava-o e sufocava-o, dizendo, me paga o que tu deves. Apesar da súplica do seu devedor, ele não atendeu, diz o texto, e indo lançou na prisão até que ele saldasse toda a sua dívida. E então diz o texto que os seus companheiros, vendo isso, se entristeceram muito e denunciaram o fato ao rei, e então o rei o chamou, o admoestou com relação a isso, do fato de que ele não ter sido misericordioso, à luz de tamanha misericórdia que ele havia recebido, e indignado, o rei ordenou que ele fosse entregue aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. E a parábola termina, como é comum nas parábolas, ou no início, no significado, lançando luz sobre o seu, ou no início ou no fim, lançando luz sobre o seu significado, com algum comentário adicional, dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. E aqui o Senhor Jesus ilustra muito bem o que é uma pessoa, a incompatibilidade entre a falta de misericórdia do crente, porque o crente que foi objeto da graça e da misericórdia, do perdão de Deus, que nos perdoou uma dívida infinitamente maior que nos levaria à condenação e à morte eterna, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. Não há nada mais incompatível do que nós, que alcançamos tamanho perdão, infinitamente maior do que o perdão do rei, acerca do qual nós lemos aqui, agirmos de forma sem misericórdia para com aqueles que nos devem infinitamente menos do que nós devíamos, e ainda assim fomos objeto da graça, do amor, do favor, da misericórdia e do perdão de Deus em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, certamente o maior exemplo de misericórdia na Bíblia é o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. O fato do Senhor Jesus ter vindo a esse mundo, ter abdicado da sua glória como Deus, uma das pessoas da Trindade Santa, e ter se feito homem, ter assumido a nossa natureza terrena e ter sofrido o que sofreu, passado pelo que passou nessa vida, e especialmente ter morrido em nosso lugar na cruz do Calvário. Isso ilustra da melhor maneira possível a misericórdia de Deus em Cristo. E como na redenção que Cristo proporcionou para nós, misericórdia e justiça andam juntas, ao ponto dele ter vindo a esse mundo e não fazendo vista grossa para o pecado, mas ele mesmo morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados. Não é à toa, portanto, meus irmãos, que na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 17, nós lemos que por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse ele, o Senhor Jesus, semelhante aos irmãos, ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O Senhor Jesus é o nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. E se nós quisermos aprender a misericórdia, basta olharmos para o seu nascimento, a sua vida e a sua morte expiatória, em lugar não de pessoas dignas, não de pessoas íntegras, não de pessoas retas, não de pessoas justas, mas em lugar de pessoas indignas, pecadoras. Quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos objeto da reconciliação com Deus pela obra salvadora de Cristo na cruz. Mas, meus irmãos, para finalizar a nossa exposição desse versículo, dessa quinta bem-aventurança, é preciso esclarecer o significado da razão ou do resultado anexado a essa bem-aventurança, como sempre temos feito. Não apenas o significado e os exemplos ou ilustrações bíblicas, mas também o resultado ou a razão, a consequência dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
A tradução não transmite tudo aquilo que se encontra lá no texto original. A semelhança das outras razões ou resultados anexados às bem-aventuranças anteriores, nós temos aqui um pronome enfático, portanto, poderíamos ler assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, e não outros. Não sei se a tradução alcançarão misericórdia transmite bem aquilo que encontramos também nos outros versículos, que eu já esclareci aos irmãos, a forma verbal grega, um passivo, um verbo na voz passiva, sem um agente explícito, que na língua grega é conhecido no Novo Testamento como sendo um passivo divino. Isto é, não é que os misericordiosos, eles mesmos alcançarão misericórdia. Os misericordiosos serão objeto da misericórdia de Deus, serão alvos da misericórdia de Deus. Deus é o agente da passiva também com relação a essa misericórdia, a essa bem-aventurança. Só que nós não temos uma forma verbal para a misericórdia, como temos com relação a outras formas verbais. Nós não temos o verbo misericordiar, para sermos misericordiados por Deus. Então, a tradução alcançarão misericórdia. Mas a ideia seremos objeto da misericórdia de Deus. E aqui também, meus irmãos, eu preciso, ainda que brevemente, rapidamente esclarecer, de forma negativa e de forma positiva, porque que fique bem claro que aqui nós não temos qualquer ideia de salvação por obras. Eu repito, é chave no entendimento dessas bem-aventuranças, especialmente dessa, a compreensão de que aqui nós não temos uma descrição de atitudes e condutas e sentimentos e procedimentos que o homem natural deve ter ou desenvolver, o homem não convertido, para alcançar a salvação. Senão nós rasgaríamos a Bíblia. Senão a doutrina da salvação pela graça, pelo favor imerecido de Deus, cairia completamente por terra. Não é esse o sentido. O sentido não é que, para sermos salvos, nós precisamos ser misericordiosos, porque se nós não formos misericordiosos, nós não seremos salvos. Não é isso que o texto nos ensina. Isso seria contradizer tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Não. A Bíblia rejeita completamente essa ideia. E o próprio contexto desse texto, que se concentra em descrever, como eu tenho chamado a atenção, o perfil do crente, o perfil do cidadão do reino, o perfil daqueles que passam por esse processo de conhecimento da sua natureza pecaminosa, de choro por causa do pecado, de arrependimento, de humilhação, de desejo de alcançar a salvação em Cristo pela graça de Deus. Na realidade, essa é a descrição. Portanto, a passagem não se aplica aos incrédulos, seria o oposto, a rejeição do Evangelho, seria a antítese do Evangelho, dizer que para alcançar misericórdia em termos de salvação, o incrédulo deve primeiro manifestar misericórdia. Seria a salvação pelas obras, seria a salvação pela misericórdia, que são trapos de imundícia e que não tem valor algum diante de Deus se não for prestada como um culto de gratidão a Deus. Como deve ser entendida essa razão ou esse resultado anexado a essa bem-aventurança? Significa que aponta para obra de gratidão e de reconhecimento do crente. Uma das passagens bíblicas mais conhecidas encontra-se em Efésios, no capítulo 2, onde nós lemos que
Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, nenhum tipo de obra, nem de misericórdia nenhuma, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As obras de misericórdia, os misericordiosos mencionados nessa bem-aventurança, não são, repito, pessoas naturais, não crentes, não regeneradas, que através de obras de misericórdia, como pensam os espíritas e tantos outros, católicos também, alcançarão a misericórdia da salvação, a graça da salvação. Isso é a antítese do Evangelho. Não. Aqui a referência é a atitude que nós, como crentes, devemos ter, que fomos objetos da misericórdia e da graça de Deus em Cristo, como expressão da nossa gratidão e do nosso reconhecimento, do nosso amor a Deus, amando porque Ele nos amou primeiro, para com aqueles que para aqueles que se encontram em condição de miséria e que espiritual ou material, que Deus coloca como nossos próximos, porque assim nós estaremos agradando a Deus e receberemos mais misericórdia da parte de Deus. É um círculo virtuoso. Nós fomos objeto da misericórdia. Por sermos sido objeto da misericórdia, nós devemos ser misericordiosos. E ao sermos misericordiosos, nós descobriremos que nós receberemos mais misericórdia. E nós sempre precisamos da misericórdia de Deus, porque nós ainda estamos nesse mundo na condição de pecado, de pecadores. Ainda temos uma natureza corrompida e pecaminosa. E como parte desse mundo lançado no pecado, quantas vezes nos encontramos em estado de miséria, como crentes. E precisamos da graça e da misericórdia de Deus também. Então, espero que fique claro isso. Nesse texto, interpretar, entender os misericordiosos como sendo uma referência à atitude de incrédulos, de não crentes, com vistas a alcançar a salvação, é uma interpretação que representa a antítese do Evangelho, exatamente aquilo que o Evangelho não ensina de forma alguma. Temos aqui mais um elo na cadeia do perfil de crentes. E, portanto, nós temos aqui uma qualidade dos crentes. E, portanto, a promessa que nós temos aqui diz respeito aos crentes, isto é, aqueles que já foram objeto da graça de Deus. Nós amamos porque Deus amou primeiro, e a misericórdia é uma manifestação do amor de Deus. Então, porque Deus nos amou, nós amamos. Porque Deus foi misericordioso, nós somos misericordiosos como expressão da nossa gratidão a Deus e do nosso reconhecimento da miséria daqueles que Deus, na sua providência soberana, coloca como nosso próximo, seja em termos de miséria material, diminuindo, atenuando o sofrimento daqueles que Deus coloca como nossos próximos, nesse sentido, seja especialmente na miséria espiritual, e aí o que pode solucionar isso é a comunicação do Evangelho, o testemunho cristão, o ensino da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, que é o instrumento que Deus utiliza para extrair o homem, arrancar o ser humano desse estado de miséria espiritual profunda e terrível, que é a pior miséria que assola o ser humano. É, portanto, um círculo virtuoso. E que fique bem claro, uma referência à atitude do crente, que deve ser de manifestação, de refletir, de expressar a misericórdia que Deus teve para conosco, especialmente enviando o seu Filho. Somos infinitamente mais devedores a Deus do que aquele credor incompassível era aquele rei. E, portanto, seremos muito mais indignos e injustos se nós, que fomos objeto de tamanha misericórdia, agirmos de forma não misericordiosa para com aqueles que Deus coloca como os nossos próximos, seja em virtude da miséria material ou em virtude da miséria espiritual deles, que é maior ainda. Apenas para concluir mesmo, irmãos, até que o nosso tempo já vai adiantado, eu quero apenas rapidamente aplicar esse texto, já está implicitamente aplicado para as duas classes principais de pessoas que nos ouvem, isto é, aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus e aqueles que, como nós, foram objeto do favor, da misericórdia e da graça de Deus em Cristo. Para aqueles que não conhecem ainda a graça de Deus, para aqueles que ainda não experimentaram o lavar regenerador do Espírito Santo, os não convertidos,
posso dizer apenas: não tente alcançar misericórdia de Deus através da prática da misericórdia, de boas obras, porque jamais você conseguirá satisfazer e alcançar a misericórdia de Deus dessa maneira. Repito, essa é a antítese do Evangelho. As suas boas obras não passam de trapos de imundícia, e elas não vão, de forma alguma, justificar você diante de Deus. Não é isso que esse texto, nem vários outros na Bíblia, ensina. Faça o contrário disso. Como se encontra? Vá a Cristo e suplique por misericórdia. Clame pela sua graça. Reconheça que você é pobre de espírito. Reconheça e chore pelo seu pecado. Torne-se como uma criança, humilhe-se diante de Deus, seja manso, tenha fome e sede de justiça e clame pela graça e pela misericórdia de Deus. E Ele então será gracioso e misericordioso para com você, não como se você não tivesse pecado, mas reconhecendo que você é pecador, não passando por cima pela sua transgressão, sua iniquidade, seu erro e seus pecados, não, mas proporcionando um Redentor, que veio a esse mundo e morreu na cruz e derramou o seu sangue, exatamente para nos cobrir os pecados, nos lavar dos pecados, imputar a justiça de Cristo a nós, e então sermos alcançados justos, e aí então praticarmos as obras de misericórdia que Deus de antemão preparou para que nós, salvos e remidos, andássemos nelas para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. E para nós, irmãos, como crentes em Cristo, especialmente para nós esse texto é dirigido. A lição é cristalina. Nós devemos refletir a misericórdia que nos alcançou, sendo nós também misericordiosos para com aqueles que Deus, repito, na sua providência, coloca como os nossos próximos, nas suas misérias materiais ou misérias espirituais. E termino com um incentivo. Nada pode nos incentivar mais para o exercício da misericórdia, de que contemplarmos, considerarmos, refletirmos, meditarmos na imensa misericórdia do nosso Deus, que não hesitou em enviar o seu Filho, o seu unigênito, para que nascesse, encarnasse, sofresse e fosse humilhado e injustamente derramasse o seu sangue, para carregando sobre si a culpa dos nossos pecados e da nossa miséria, nos perdoasse, nos justificasse e de forma tão graciosa e tão misericordiosa nos considerasse justo e nos fizesse, como nos fez, novas criaturas em Cristo Jesus. Se essa compreensão, o discernimento da natureza, da intensidade, do amor, da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus para conosco como nosso único meio de salvação, estiver sempre diante de nós, nós não poderemos, meus irmãos e irmãs, agir de outra forma, senão sendo misericordiosos para com outros, e assim experimentaremos mais e mais a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.